A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do A Cidade é Sua, aqui pela nossa Transamérica TMC, contando para você algum aspecto da cidade de São Paulo, das cidades que compõem o estado de São Paulo. E hoje a gente vai falar de um problema muito sério, a questão do lixo, da coleta seletiva ou não, que já deveria ser muito mais seletiva do que é, do tratamento desse lixo, do comportamento das pessoas, que também é muito importante, né? E a gente está recebendo aqui no nosso estúdio Ana Maria Luz, que é presidente do Instituto GEA, Ética e Meio Ambiente. Seja bem-vinda, tudo bem? Como é que vai você? Muito obrigada, Felipe, muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre essa questão que é muito importante para a nossa cidade. É importante, tem muitos aspectos, muitos recortes. Sim. A gente vai tentar falar de tudo um pouco aqui. Okay. Mas eu queria, para quem não conhece, né, eu queria que você apresentasse. A gente estava conversando fora do ar, o GEA tem quase 3 décadas, né, um pouco menos que isso. Eu queria que você falasse um pouco do Instituto, quais são as responsabilidades, quais são os objetivos, os propósitos desse Instituto. Tá bom. O Instituto GEA, Ética e Meio Ambiente, foi fundado em 99. Eu e Araci Musolino, que éramos funcionárias da CETESB, na área de meio ambiente, de educação ambiental, acabamos saindo desse nosso empreguinho, que era bom, lá na CETESB, para montar o GEA, para poder trabalhar a questão do lixo de uma forma independente, vamos dizer assim. Então, o GEA é uma ONG, né, uma OCIP, fundada por técnicos de meio ambiente, mas com a perspectiva de trabalhar apoiando a população sem ter nenhuma amarra de questão política ou religiosa, o que quer que seja. Então, essa é um orgulho que nós temos lá no GEA, porque a gente sempre trabalhou e continuamos trabalhando apenas em benefício da população. Bom, enfim, o GEA, então, foi fundado em 99 com a perspectiva de ajudar, naquela época, né, que faz um tempinho, ajudar as pessoas a saber como encaminhava bem o seu lixo. Porque era assim, tinha um monte de estudos, mas pouca gente sabia na prática como fazer. Não tinha, na época, coleta seletiva. Começou-se na época da Marta, né, quando ela era prefeita, um programa de coleta seletiva, mas porém... E aí já é um pouco depois, né? Isso já foi em 2003, 3, sei lá, 4, por aí, alguma coisa isso. assim. Uhum. Mas na época que nós estávamos lá na CETESB não tinha nada. Então, a ideia era a gente saber como fazer se a pessoa quer separar seu lixo. O que ela faz? Ela pode encaminhar para onde? O que separa? Como é que separa? E a gente, então, lá no GEA, desde 99, porque a gente já começou na CETESB, atendia a população de graça lá. Tá? A gente não tinha dinheiro nenhum, mas a gente atendia o público e nós atendemos mais de 1.400 pessoas, grupos, escolas, empresas, tudo que você pode imaginar, ia lá no GEA para a gente dar orientação prática, porque sempre foi a nossa ideia, era o seguinte, não adianta eu falar que coleta seletiva é bom, eu preciso saber se eu quiser fazer, como é que eu faço, claro. Tá? Pôr na prática esse desejo, essa intenção. Né? E a gente pôs, e a gente ajudou um monte de programas a serem instalados e tal, de coleta seletiva. E daí a gente precisava sobreviver, né? A gente não tinha dinheiro nenhum. E nós começamos a fazer projetos financiados. Então a gente ajudou um monte de empresas, mas aí pagando para nós implantar programas de coleta seletiva, tecnicamente, né? Responsáveis e tal, e começamos muito a trabalhar com cooperativas de catadores. Porque naquela época começaram a se organizar as cooperativas de catadores e a gente achou lá no GEA que era uma ótima ideia, como nós continuamos achando. É uma ponta importante da cadeia, né? É muito importante e na nossa avaliação é uma das poucas possibilidades que existem para uma população que não tem escolaridade, que não teve estudo, que não sabe nada, assim, não sabe nada em termos técnicos, claro. Que não tem carteira assinada e nem nunca vai conseguir, não é? Porque não tem condição de arranjar um emprego formal, de trabalharem de forma digna
e de ganharem dinheiro com isso, o suficiente para terem uma vida digna, tá? E a gente já viu vários exemplos aí. Então, nós somos fanzonas dos catadores e das cooperativas de catadores, que é uma forma de organizar essas pessoas para elas poderem se desenvolver, né? Que não é o catador da rua, nada contra, mas o catador da rua, trabalho independente, ele vende de uma maneira muito pouco rentável o material que ele recolhe, e normalmente em forma não muito limpa, né? E as cooperativas de catadores são um degrau a mais nessa busca por uma profissionalização dos catadores. Então, é isso. A gente está falando de uma realidade muito distante. A gente está falando de 27 anos, então 1999, já existia a discussão no âmbito mundial da questão da reciclagem, mas o Brasil, que eu me lembre, me corrija se eu estiver errado, ainda estava dando os primeiros passos, né? E a gente está falando de uma cidade que já era imensa e já tinha muito lixo. Já tinha muito lixo. E esse lixo largado por aí. Sim. Não que hoje não esteja, mas de hoje a gente fala daqui a pouco, né? Mas qual que foi a grande motivação inicial? Quer dizer, vocês estavam inconformadas com o que vocês estavam vendo? Vocês estavam trabalhando numa autarquia do estado de São Paulo, então era responsável pelo saneamento básico de um estado imenso, cheio de cidades que produzem lixo, literalmente, né? Então, isso. O que foi, puxando para 1999, o que foi que motivou vocês duas a trabalhar? Pois é que a gente começou a trabalhar, lá na CETESB a gente trabalhava com vários aspectos da questão ambiental, né? Que era sobre lixo, a gente chamava Operação Praia Limpa, que tentava tirar o lixo das praias, a gente trabalhava com Operação Fumaça Preta, que era para tentar que os escapamentos não gerassem fumaça preta, enfim, trabalhava com várias coisas, mas a gente foi percebendo, por trabalhar na área de educação ambiental, que havia um interesse grande da população nessa coisa de lixo, porque começou-se a falar em reciclagem e tal. Então, apareciam pessoas para saber lá na CETESB, nós falamos, nossa, nós temos que ter informação, né? E aí foi a ideia, na época, entrou como secretário o Fábio Feldman, certo, que era uma pessoa realmente interessada nas questões ambientais. E ele falou assim, não, temos que ter um programa de coleta seletiva modelo aqui dentro da CETESB. Ainda estamos falando de antes de 99. Antes de 99. Século, milênio passado, tá, Felipe? Aí, chamam a gente das dinossauras do lixo. Mas a gente trabalhava com isso lá e as pessoas começaram a se interessar e nós resolvemos desenvolver o programa modelo na CETESB, que era um programa modelo que até hoje ele tem coisas que a maior parte dos programas não tem, como, por exemplo, reciclagem do resíduo orgânico. Lá na CETESB a gente fazia a reciclagem, a compostagem dos resíduos da cozinha, enfim, era muito legal. E aí, essa coisa do lixo foi se tornando muito... chamava muita atenção no público, né? Então a gente começou a atender lá, organizadamente lá dentro da CETESB, começamos a organizar o atendimento ao público, porque as pessoas iam lá, eu quero saber de coleta seletiva. Mandava lá para a nossa turma. Estamos falando de pessoa física. Pessoa física. Cidadãos, né? Cidadãos. E tudo quanto é representantes de todo tipo de instituição, né? Porque iam escolas públicas, ia pessoa física, ia o cara do condomínio, ia... enfim, do bairro, da cidade, e a gente começou a atender lá na CETESB. E aí, quando mudou o governo e a gente viu que a coisa tinha algumas portas fechadas, é que nós saímos de lá e falamos, nós temos que continuar atendendo o público nessa questão do lixo, porque a gente tem a informação. A gente tinha um banco de dados enorme do que fazer, onde separar, para quem que você pode vender, enfim, que lixeira, tudo. E nós falamos, não, nós vamos fazer isso de forma independente, foi assim. Então, nós começamos lá no GEA, desde os primórdios, né? Atendendo o público, todo o público que ligava lá, a gente atendia de graça e repassava essas informações. Foi isso que nos moveu na época, a necessidade do público e a gente saber que podia atender essa necessidade, tá? Na prática, ajudar a implantar programas. Meio uma coisa... de missão, sabe, Felipe? É meio ridículo falar isso, mas a nossa, no momento, era o sentido, não, nós temos essa informação, o público precisa, nós temos que dar. Então, foi o que a gente se interessou muito por essa questão do lixo e começamos também, na época, a ajudar a
a cooperativas de catadores se organizarem e a trabalharem de uma forma mais rentável, vamos dizer. Para eles mesmos, né? Para eles, né? Então, a gente tinha informação, a gente atendia também cooperativas de catadores, olha, como é que vocês fazem para pegar o material sem estar sujo, vocês têm que conversar com a população, nós temos aqui um monte de folheto, como vocês podem fazer, enfim, né? E foi mesmo uma coisa assim de missão que juntou a questão ambiental, que era a gente tentar reduzir o lixo que estava indo para os aterros, né? Já naquela época, os aterros aqui em São Paulo estavam se esgotando, porque você começa a botar o lixo num terreno, mas chega um momento que você não pode mais pôr, né? No momento que ele virou uma montanha, você não pode fazer uma montanha de lixo, que ela pode desabar e tal. Então a questão era muito grave e muito premente, já 30 anos atrás. E aí foi por isso. E aí nós começamos nessa coisa de ligar a questão social, a questão ambiental, e virou meio uma marca dos projetos do Instituto GEA desde então. Eu tenho eu tenho várias curiosidades, mas pensando que você falou essa história de missão, uma coisa meio demodé, podemos falar assim. Totalmente demodé. Mas ao mesmo tempo não é, porque havia pessoas, existe um problema que existe até hoje, havia pessoas interessadas em trabalhar esse problema e vocês tinham expertise para tentar resolver esse problema. Isso. Então, na verdade, foi uma união de interesses. Agora, eu fiquei muito curioso com isso que você falou, que lá em 99, ou mesmo antes ainda na CETESB, havia um interesse de parte da sociedade civil de resolver esse problema, ou pelo menos de encaminhar esse problema, de entender esse problema, né? Sim. Essa questão do comportamento, às vezes eu fico chocado quando eu ando pelo centro de São Paulo, eu moro perto do centro de São Paulo, especialmente a região do Brás, a região do Bom Retiro, da 25 de Março, que eu fico inconformado com a capacidade que as pessoas têm de achar que o aterro sanitário é a própria calçada, é a própria rua em que eles estão andando, né? Me dá aquela sensação de que não existe a res pública, a coisa pública, Sim. né? Que eu passei por aqui, usei e estou indo embora para minha casa e a rua Não é minha. Não é minha, que cuidem, que varram, que recolham e tal. Você acha que essa questão comportamental, ela teve um retrocesso, ou lá em 99 vocês estavam conversando com um contingente muito pequeno, sei lá? Como é que você enxerga essa questão do comportamento quase 30 anos depois? Olha, o que a gente consegue observar com relação à coleta seletiva, ampliou a consciência das pessoas sobre isso, e mesmo aqui em São Paulo, evoluiu no sentido de haver muitos condomínios que fazem a coleta seletiva, muitas escolas que fazem a coleta seletiva, e isso para nós é um bom, uma conquista, bom caminho, né? Uma conquista. Uma evolução. Mas com relação a não se preocupar com o que é público não é meu, isso aumentou. A sensação do individualismo, porque isso foi sendo cada vez mais incentivado na nossa sociedade, sabe? É aquela coisa assim, eu me preocupo com o meu umbigo, com a minha casa, com o meu espacinho. Daqui para frente, eu quero que se dane. Eu não tenho nada que ver. Isso aí é um problema de alguém, né? Do governo municipal, sei lá de quem, de Deus, alguém. Só que não é meu. Isso é péssimo para a questão ambiental. Não só na questão do lixo, sim, você sai na rua e joga um papel no chão, eu não tenho nada que ver com isso, alguém tem que limpar, só que isso junta com mais um monte de papel que o outro jogou, tampa o bueiro, já vira enchente, algumas pessoas vão sofrer com isso, às vezes você mesmo. Não vai reclamar lá no verão de alagamento depois. Então, né? Pois é, porque as pessoas não têm a sensação de comunidade, sabe? Do que é comunitário é muito importante. E isso para tudo. Para água, você gasta água de qualquer maneira, porque você não percebe que você está gastando uma água que pode ser que mais na frente você vai precisar, né? Você joga fumaça, enfim, né? Resíduo de carro. Você anda de carro daqui e ali, sem se preocupar que você está causando um problema para o ar que você respira,
que é o que mais nós precisamos para viver, que é o do ar, do oxigênio, tá? Basicamente só isso, né? E a gente vai, sem se incomodar, sujando o oxigênio, sujando a água, jogando água de qualquer maneira, enfim, jogando esgoto nos rios, nos riachos. Sujeira nos rios, porque tá certo, né? Porque as áreas periféricas que tem muito pouca coleta de esgoto, e aí as pessoas não têm dinheiro mesmo, enfim, né? Não vamos entrar nessa história que é muito complicada. Realmente é difícil. Mas às vezes a gente via, até na época da CETESB, eu estou me lembrando da CETESB agora, com muito carinho, porque a gente gostava muito de trabalhar lá. A gente ia, por exemplo, em condomínios na beira do mar, condomínios de alto nível, Sim. né? À beira das praias mais sofisticadas de São Paulo, e a gente descobria que o esgoto daquele condomínio era jogado no mar, ou no riacho que tinha atrás e que desembocava no mar. Quer dizer... O mar não é problema meu. Só que daí a pessoa ia tomar banho de mar e a água estava contaminada. A mesma pessoa que morava, que Sim. vivia naquele condomínio ia E tomar... daí ela reclamava muito para a prefeitura, para sei lá o quê. Então, você vê que esse é um problema e eu não vejo que isso tenha evoluído. Não vejo que isso tenha evoluído. Eu acho que cada vez as pessoas estão mais individualistas, mais egoístas. Problema do nosso mundo, né? Por falar em nosso mundo, tem acho que uma questão, eu vou colocar mercadológica aqui por falta de uma palavra melhor, mas à medida que a gente está comprando cada vez mais, consumindo mais produtos descartáveis, Sim. é mais plástico sendo descartado, é Sim. mais papelão, sendo latas, né? E aquilo que você falou logo no começo da nossa conversa, o aterro, a montanha vai subindo e ela tem um limite para subir, que senão, parou, né, desmorona e aí invade toda a cidade. Então, você enxerga que também existe uma questão, geracional, e em algum momento a mãe natureza vai falar, é bom vocês pararem com isso, né, e parar de jogar plástico no ambiente, que senão vai ter troco. Olha, a mãe natureza anda se revoltando bastante. Né? Embora talvez o público não perceba, mas né, nós temos problemas climáticos gravíssimos. E tem um monte de gente dizendo que isso é besteira, não é? Então, sei lá, é assustador, né? É assustador. Mas, na verdade, a gente tem vários problemas junto com isso para causar esse problemão grave da gente ter um monte de resíduo que não tem destinação, ou que, mesmo tendo destinação, ela não é feita. Certo. Né? Por exemplo, as empresas, vamos começar por aí, não se incomodam muito se o que elas estão gerando é um resíduo que não vai ter destinação. Tá. Então eu invento uma garrafa PET roxa. Nossa, super lindo, porque o meu produto vai ficar roxo. Só que daí, essa garrafa PET roxa, se caminha pelos caminhos que seriam ideais, de alguém consumir, enviar para coleta seletiva, alguma cooperativa pegar e aquilo voltar para o sistema, não existe daí forma de aquilo se transformar num produto reciclado, porque aquele roxo atrapalha. Tá? Então é um pequeno exemplo. Né? Contamina, daí o cara não consegue, a empresa que recicla plástico não tem como lidar com aquele roxo. Isso acaba no aterro sanitário, na melhor das hipóteses. Na pior, ela vai para, né, no chão, ou num aterro clandestino, e aquilo vai... Enfim, a questão do meio ambiente é que é o seguinte, você não tem como segurar nada. Sim. Tudo vai seguindo. Então, você contaminou a água no esgoto, aquilo vai para o rio fica contaminado, e daí chega no mar e daí contamina também. Você joga lixo de qualquer maneira, um plástico, aquilo vai aqui, vai ali, acaba no rio, aquele rio vai e forma-se essa continente de plástico que a gente tem no meio do oceano, que é um absurdo, né? E daí isso causa problema para os peixes, enfim. Para as aves. Para as aves, e daí volta para você, porque daí não tem comida, daí né, o peixe vai reduzindo. A questão do microplástico também, já é uma realidade. Ai, meu Deus do céu, esse eu tenho medo. Tenho medo porque a gente vai descobrindo que as mamadeiras liberam microplástico e a criança vai ficando com microplástico grudado nas suas moléculas. Meu Deus, não, são muitos problemas. E, gente, não é ficção, a gente não está discutindo
discutindo ficção científica, que antes fosse, né? Antes fosse, mas não é a realidade, né? Pura realidade. E não é de ontem nem de anteontem, Não. já é de anos, né? Essa quando se discussão. descobre, a coisa já vai estando grave, né? Exato. Agora, eu te pergunto, vamos tentar pensar em alguma Reduzir. solução. Tentar reduzir, né? Na sua experiência, nesses anos todos de instituto, eu me lembro de ter feito uma reportagem em outro veículo de comunicação 10, 15 anos atrás, que a gente andava de uma ponta a outra da Avenida Paulista, entrevistando as pessoas que jogavam lixo no chão, né? De alguma forma, uma bituca de cigarro, um papel de bombom, sei lá, né? E aí, uma das perguntas mais recorrentes mas eu não tenho onde jogar. Ok, né? Coloca na mochila, coloca na sacola, coloca na bolsa. Isso é o mais, digamos, civilizado e mais imediato. Mas também tem uma questão, e eu me lembro muito bem que a gente flagrou lixeiras, cestos de lixo totalmente destruídos. Poucos, né, mal cuidados e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma questão comportamental, mas também o poder público tem que oferecer condições. Estamos falando de lixeira, sem falar na questão dos ecopontos, que é uma coisa, moderna, né, relativamente moderna, da coleta seletiva. Então, o que para você é mais importante? A ponta da formação do cidadão ou a ponta do cuidado do poder público nos 3 níveis, estadual, federal e municipal? Felipe, isso aí é o seguinte, tem que ter os dois. Porque você não adianta você ter uma população totalmente conscientizada, responsável e separa, não joga o lixo no chão, leva na bolsa e põe na lixeira certa, enfim, se você não tem um sistema público que colete aquilo e dê uma destinação correta, tá? Porque você fazer um programa de coleta seletiva independente é até possível, Você no seu condomínio, daí você combina uma cooperativa que vem recolher, mas é muito mais complicado, muito mais complicado. E imagino que bata no teto, tem uma hora que não consegue mais crescer, né? Porque não tem, né? As pessoas têm vida, as pessoas têm que trabalhar. Exato, né? Exato. Então você sempre tem, nós lá no GEA sempre temos esse lema, né? Você tem que ter uma coleta seletiva em que você convença as pessoas, conscientize de que aquilo é bom para ela, não só para os filhos dela, mas para ela também agora, né? Mas também você tem que ter um sistema que recolha aquilo e que encaminhe para o lugar correto. A gente tem aqui, vamos pensar em São Paulo, né? Que nós estamos trabalhando agora no Brasil inteiro com um programa que capacita catadores a trabalharem com resíduo eletrônico. Nós estamos lá bem mais avançados. O Brasil inteiro é muita responsabilidade. Meus parabéns. Porque, muito legal, né? Nós temos um projeto muito legal, financiado pela Caixa Econômica. Mas, enfim, vamos pensar em São Paulo. Que situação nós temos aqui? Nós temos 20 mil toneladas de resíduos dia. Aí é orgânico e não orgânico? Perdão. Sim, orgânico, tudo, geral. rejeito reciclável e tal. Uma parte desse material, vamos dizer, eu acabei de ler e tal, que nós temos 100% da população atendida pela coleta seletiva. Isso é, caminhões que passam recolhendo coleta seletiva. Correto. Tá bom. Só que isso demanda, os munícipes saberem que eles precisam separar e que o caminhão que vai passar no dia X, ele recolhe a coleta seletiva. Certo. E que esse material que vai para o caminhão que passa no dia X, você pode juntar o plástico, o vidro, com não sei o que não tem problema, porque isso vai ser levado para cooperativas de catadores, essas cooperativas vão separar, porque... Enfim, a separação dos materiais é muito mais complexa do que plástico, vidro, né? Claro, você tem vários tipos de plástico, vários tipos de vidro, várias composições. Mas a população não sabe, Felipe. A população não sabe, sabe? Se você for fazer uma pesquisa, você sabe que a coleta passa na sua rua? A pessoa vai dizer que não sabe. E se ela souber, eu ouvi dizer... Não, mas você sabe que dia passa? Não. Horário, dia e tal? Não. E aí, o que adianta? Veja, você tem uma coleta, o munícipe está pagando um caminhão que está passando lá, mas se a população não sabe, não adianta, né? A nossa experiência lá no GEA mostra que é o seguinte,
maior parte dos governos municipais, porque o lixo é do governo municipal, não quer gastar com educação ambiental, não quer gastar com essa divulgação, porque acha que talvez o dinheiro não retorne, enfim, em votos, eu não sei bem porquê, mas gasta-se muito menos do que se precisaria gastar. Porque se você não tem a população sabendo, eu tenho que separar aqui, botar no dia tal lá fora, e eu não posso misturar com o resto de comida ou papel higiênico ou não sei o quê, para não contaminar o material que vai para a cooperativa, a parte, vamos dizer, operacional, que é o caminhão passando e levando, você já vai causar um problema muito grande. Ou o caminhão não coletou tudo que poderia, ou o material que foi todo sujo, cheio de rejeito, e vamos entender bem, porque o negócio parece simples, mas não é. Vai um monte de material com resto de comida, enfim, o caminhão passou, mas recolheu os sacos que estavam lá, não importa se era separado ou não, né? E daí vai aquilo com papel higiênico, com resto de comida podre, enfim, com pilha, com isso, com aquilo. Vai para uma cooperativa de catadores. Você faz essas pessoas que estão trabalhando lá terem que manipular um monte de sujeira. Sim. Que não precisaria, se o material tivesse separado. Saúde, separado. Inclusive, né? Sim, é complicado, né? É complicado. E isso também gera, não sei se eu estou me estendendo muito, um problema econômico. Que veja, o caminhão coletou aquele monte de coisa, mas desse aí, a maior parte é lixo não reciclável. Certo. E o outro é reciclável. Chega na cooperativa, então ele gastou combustível, dinheiro do governo que pagou aquilo, aquele serviço, mão de obra, né, o rapaz que coletou, tal. Chegou na cooperativa, aquilo é descarregado, os catadores têm que carregar aquilo para esteira, enfim. Trabalham um monte de tempo separando um lixo que não vai render dinheiro, porque não vai poder ser vendido. E pior, ele gera um resíduo que vai ser amontoado e que também a prefeitura precisa recolher, né, gastar combustível, mão de obra, caminhão, né? Levar para um aterro e pagar para isso ser coberto com terra, enterrado. Então, veja, olha o enrosco. Né? Isso me faz lembrar, Ana, desculpa eu te cortar, mas eu estou fazendo um paralelo aqui, me diga se eu estou exagerando ou não. A gente está falando de saúde, né? Essencialmente está falando da saúde do planeta e da saúde das pessoas. Dá menos ibope, vamos dizer assim, dá menos popularidade você cuidar da prevenção. E as pessoas, de modo geral, elas não conseguem entender isso também, que as unidades básicas de saúde, elas são muito mais importantes, se você sabe usar, que os hospitais de alta tecnologia na outra ponta, que vão tentar te salvar quando você já está doente. Então, me parece que a questão ambiental é mais ou menos parecida. Sim. Se você, aqui na ponta, no andar de baixo, consegue tratar o seu resíduo, né, você não vai precisar cuidar de uma cidade doente lá na frente. E é isso que mais me parece que é isso que está acontecendo. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, a gente vai e daí não se gasta com a conscientização das pessoas, com as pessoas se darem conta de, eu preciso separar meu lixo porque é bom para mim, né? Que sempre tem que ser assim, na base da sedução. Exato, a questão do individualismo. Então, vamos voltar àquilo que você colocou, né? Do individualismo moderno. Tá, é para você. Né? Não é para nós, é para você. Aí quem sabe a pessoa começa a perceber, né? Lá no GEA nós trabalhamos há muito tempo, então a gente sabe muito sobre isso, né? A gente tem, as nossas palestras sempre foram, não é que eu vou dizer para você o que é reciclável, porque você já sabe que plástico é reciclável, que vidro é reciclável, que, enfim, essas coisas todas, todo mundo já sabe. Mas a nossa palestra era o seguinte: por que você tem que pensar em separar seu lixo? Por que isso significa para você? Por que, né? A gente sempre tentou, e nós conseguimos, né? Em alguma medida, enfim, né? A gente é um grãozinho de areia que a gente consegue. Mas a pessoa, e aí o que a gente percebe, Felipe, é assim: quando a pessoa percebe, nossa, gente, não me custa nada eu separar o papel, em vez de misturar o papel, né, bom, reciclável
com papel higiênico. É muito simples, enfim. O que isso significa? Eu estou ajudando para mim mesmo, meu planeta, e eu vou gastar menos, né? E vamos lá. Também o bolso é aquela coisa, né? O lugar mais sensível do corpo humano. Claro. E também ninguém se dá conta que é o seguinte, você vai jogando lixo de qualquer maneira, como você vai acabando com os aterros próximos, você vai tendo que levar o lixo da cidade para aterros mais distantes. Isso significa que custa mais caro para o governo. O que volta para quem? Para você. Porque você que tem que pagar aquele governo para levar aquele resíduo. Enfim, então é essa coisa de a pessoa ter um estalo e falar, não, eu vou fazer. Né? Eu vou fechar a torneira, em vez de deixar ela aberta enquanto eu estou passando a coisa da barba aqui, né? Eu tô fazendo a barba, eu tô pensando na fulana, eu vou ligar para ela hoje, não sei o quê, e a água vai lá descendo. Correndo. Exato. Né? Não custa nada você fechar antes de começar a pensar na fulana. Tudo bem pensar, né? Mas, sabe, pequenas ações que a gente pode fazer, mas a gente só faz quando, no fundo, o seu sistema afetivo foi alterado e você se deu conta disso. Então, eu acho que é por aí que a gente vem tentando trabalhar, claro, mas é por aí. E também não esquecendo que tem o lado operacional das prefeituras, né, que tem que dar uma possibilidade das pessoas encaminharem seu lixo sem grandes problemas, porque tudo bem. Eu vejo, a gente tem visto como nós estamos trabalhando em todas as capitais brasileiras, a gente tem visto muitos... nós estamos implantando um programa maravilhoso aqui na cidade tal. Tá bom. E como é que é? A gente tem vários pontos de entrega voluntária pela cidade. Tá bom. Não é mal. Pode pôr. Mas isso não resolve. Porque Sim. a pessoa tem que levantar para ir trabalhar, trabalha o dia inteiro, pega o ônibus para voltar para casa. Que momento ela vai pegar o lixo que ela separou em casa e procurar um posto de entrega voluntária? Gente, Ela vai levar o lixo para o trabalho, vai levar o lixo para a escola, sei lá, para a faculdade. Sabe, é uma coisa assim, a pessoa não se dá conta, né? O governo local se dá conta de que isso tá bom, é ótimo, mas isso tem que ser adicional. E, na verdade, você tem que ter uma coleta que passe na casa da pessoa, gente. Como, né, você passa para recolher o lixo comum, você tem que ter essa coleta do material reciclável para apoiar o munícipe que quis separar, que se preocupou com isso, mas ele não tem quando você quer que ele separe, ponha na bolsa, ainda leva no... Mas, gente, senão ele não vai rola. jogar no nosso time, né? Ele não vai jogar, ele vai falar, não, é muito difícil. Agora, Ana, eu queria te perguntar, aproveitar essa sua experiência nova que você está dizendo, sai um pouco de São Paulo, daqui a pouco a gente volta, afinal de contas o programa A Cidade é Sua, mas eu não quero fugir dessa oportunidade de perguntar para você se nessa experiência que você está tendo fora da cidade de São Paulo, você tem visto muitas diferenças com relação ao trabalho que aqui você começou ainda na virada da década de 90 para a década de 2000, porque é um problema histórico. A gente, inclusive, na programação da TMC, falou recentemente sobre o fato de que existem dois Brasis, né? Um Brasil com esgoto, um Brasil sem esgoto, um Brasil com saneamento básico, outro sem saneamento básico. Então, antes da gente voltar aqui para São Paulo, como é que tem sido esse contato com outras cidades, outras capitais, outras regiões? É muito diferente? Chega a impressionar, a chocar? Ou até, de repente, você tem boas notícias para trazer, você ficou bem surpreendida, de repente? Conta para mim. Olha, uma das questões que é comum a todas as... Nós estamos indo nas capitais, né? Tem cooperativa de catadores em todas as capitais. Então, isso é bacana sob o nosso ponto de vista. Claro. Porque você tem, né, a coleta de lixo feita por pessoas que daí vão vender aquele material e ganhar dinheiro em cima disso de forma digna, honesta, né? É muito legal. Agora, a gente vê, por exemplo, apoios e não apoios das prefeituras fazem uma enorme diferença. Tá. Né? Em algumas prefeituras há um olhar de respeito e de apoio às cooperativas de catadores, portanto elas conseguem coletar mais, trabalharem de forma mais limpa, em galpões, né? Galpões estruturados. Em outras, a prefeitura fecha os olhos
eu não vou falar qual, mas tem uma cidade em que, veja, a coleta do resíduo reciclável é feito pela prefeitura. E, como na maioria dos lugares, porque a educação ambiental não inexiste quase, né? Grande parte do material é rejeito. As cooperativas trabalham aquele material e elas ganham da prefeitura um X por quilo de material reciclável trabalhado e vendido e tal. O rejeito, a cooperativa é que tem que pagar se tem rejeito no material. Sim. Então, veja o contrassenso, quer dizer, como que a cooperativa, coitada, pode ser responsável se o material que vem da população vem com rejeito? Isso é material que não é reciclável. Ela não é. Exato. Só que a prefeitura cobra dela. Então não paga o valor X lá, que é por coisa, comparativamente com o material que é rejeito, que ela recebe, tem que mexer para separar, e aí a prefeitura cobra. Então existem... É inviável isso. Ai, gente, na prática é inviável. Isso é inviável. Agora, eu acho que existe um interesse da população em geral para essa questão, né? No geral, se você for falar com qualquer jovem, os jovens ainda são mais ligados nessa questão do meio ambiente e se preocupam com essa coisa de separar o lixo e tal. Mas o que eu vejo é assim, a juventude principalmente é muito preocupada com questões muito pontuais. Por exemplo, canudinho. Tá. Eu não uso mais canudinho plástico, eu levo meu canudinho na bolsa, eu só quero lugar que tem canudinho papel e tal. Quanto isso, canudinho, significa no conjunto dos resíduos plásticos? 0,00000. Não seria coisa a se preocupar tanto. É bom se preocupar com isso. Mas o que ele tem que se preocupar é que resíduo eu gero na minha casa, no meu trabalho, eu separo esse material, eu levo, me preocupo onde vai? E na maior parte das vezes não, porque é bem mais fácil você usar um canudinho metálico do que você se preocupar com essa coisa mais ampla eu preciso separar meu lixo, eu preciso reduzir meu consumo, eu preciso me preocupar em comprar coisas duráveis. Mais uma vez, né? Não é bacana eu ficar trocando celular todo dia, porque isso gera um enorme problema ambiental, né? Mais uma vez é o pensamento do eu, né? Ana, eu quero acrescentar aqui na nossa conversa, vai falar online conosco a partir de agora, o Fabrício Cobra Arbex, que é secretário municipal das subprefeituras aqui de São Paulo. Fabrício, seja bem-vindo no nosso papo aqui, tudo bem? Bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer imenso estar participando aí do programa. Bom, Fabrício, a gente está conversando faz algum tempinho já sobre essa questão da responsabilidade que as pessoas têm com o lixo, né, com resíduos orgânicos, material reciclável e tudo mais. Do ponto de vista dessa cidade, que é a maior do país, uma das maiores do mundo, né? Eu vou te fazer uma pergunta difícil, mas dá para sintetizar qual que é o grande desafio, o principal problema hoje, né, para São Paulo? A gente estava falando agora, por exemplo, né, da questão do lixo jogado na rua. Aí chega em janeiro, chega em dezembro, chove, né? As pessoas vão reclamar do presidente da República, do governador, do prefeito, de Jesus Cristo, de todo mundo, né? Mas existe algo que coloca esse lixo na rua. Então eu queria saber qual que é o grande desafio da prefeitura atualmente nessa área. Hoje o descarte irregular nas vias de São Paulo, eles geram uma grande complexidade no trabalho de recolhimento por parte da prefeitura exatamente desse lixo, que é descartado de todas as formas, em todos os locais, de forma irregular. A prefeitura tem trabalhado, é muito importante a gente trabalhar nessa conscientização da população para que ela faça o descarte regular. E não faltam opções, Felipe. Muitas opções. Só de ecopontos, a população tem 130 ecopontos na cidade de São Paulo, que ela pode levar lá todo tipo de resíduo, seja pequeno material de entulho, vidro, plástico, papelão, lixo de uma maneira geral,
ela tem, é gratuito, a pessoa pode ir lá em qualquer momento do dia, escolhe uma desses 130 ecopontos e faz esse descarte. Tem também o cata-bagulho, que passou a ser agora quinzenal, ou seja, se você tem um sofá, uma cama que você quer descartar, não faça isso no córrego e nem nas vias de São Paulo. Veja pelo agendamento das empresas que prestam serviço de coleta na cidade de São Paulo. A cada 15 dias você pode colocar na frente da sua residência que o cata-bagulho recolhe. Ou seja, você tem muitas opções para que você não faça esse descarte, que tem consequências, sim. Você falou aí dos grandes momentos de chuva. Em janeiro desse ano, a gente teve uma situação de alagamento ali na região do Itaim, São Miguel Paulista, o córrego do Itaim, e a gente teve uma ruptura de uma pequena laje. Ao chegar no local, a gente viu ali uma grande quantidade de lixo que se acumulou dentro de uma transição da tubulação das galerias, e você teve, a partir do momento que teve esse acúmulo nessa transição, ela praticamente fechou a passagem da água, a força da água, ela fez a ruptura dessa laje. Quando a gente chega no local, encontrou todo tipo de lixo, é madeira, é sofá, é lixo, é plástico, é papel. Então isso também gera consequências nos momentos, né, desses grandes momentos de grandes chuvas, e gera como consequência o alagamento. Recentemente a gente teve aqui, por exemplo, identificou uma demanda maior ali na região do Brás de tecidos, né, de descarte irregular de tecidos que geravam um problema gigantesco. O tecido, quando ele para nas galerias, aí ele gera também essa interrupção do fluxo da água. Então, a prefeitura criou o primeiro ecoponto têxtil do Brasil, em que todo tipo de têxtil é recebido ali na região do Brás, e a expectativa era de 200 toneladas, né, para ser recebido, e passou de 600 toneladas ali em novembro e dezembro. Então, realmente, atendendo essa demanda. Então, a prefeitura vem fazendo esse trabalho preventivo, dando opções para a população fazer o descarte correto, mas, infelizmente, o descarte continua. E as ações de punição também, elas estão aumentando. A prefeitura tem colocado os smart sampas, as câmeras, para poder vigiar esses pontos viciados, fazendo ali revitalizações desses pontos, para que a gente não tenha esses locais como locais de descarte irregular, para que a gente possa cada vez mais organizar a cidade. E, Fabrício, a gente estava conversando aqui, eu e a Ana, agora há pouco, e a Ana colocava a importância de as duas pontas estarem alinhadas, né? Tanto o poder público nas suas três esferas, cuidar de oferecer condições para a população descartar o seu lixo, como a população tem que estar consciente. E você tocou no assunto Brás, e o Brás me chama a atenção, porque o Brás, os comerciantes e os moradores, eles são cidadãos de São Paulo. Mas o Brás recebe gente de fora. E a gente estava conversando aqui sobre responsabilidades, né? Como é que essa questão da educação, né, da prefeitura, da formação do cidadão, chega a quem apenas aparece, passa o dia lá, compra, vai embora, joga o lixo na calçada, se alimenta nos food trucks lá e larga o seu guardanapo sujo, e eu falo com um pouco de propriedade, porque, né, minha família mora lá faz bastante tempo no Pari, que é do lado do Brás. Aliás, o Pari está sendo transformado numa espécie de Brás fundos, né? Então, Fabrício, como é que faz para conversar com o outro lado, né? Para conversar com aquelas pessoas que são de fato as responsáveis por boa parte desse descarte? Você tem dois pontos no Brás, né? Primeiro, a questão dos frequentadores que geram esse descarte de copo de plástico, todos esses embalagens que acabam parando ali nas bocas de lobo e gerando esse entupimento que causa um alagamento local. A prefeitura adquiriu agora novos cestos, são cestos aramados, para que a gente vai trabalhar nessa facilitação né? Vai começar pelo Brás, é um dos locais que a gente vai começar a fazer essa instalação, para que a gente tenha ali mais rapidez e mais facilidade na limpeza. Mas tem que trabalhar a conscientização de quem frequenta o Brás, que é, sem dúvida, aí, talvez o maior polo comercial do Brasil,
por toda a movimentação financeira que tem. E tem o outro lado, Felipe, que é os pequenos produtores, né? O Brás tem esse tamanho, essa grandeza, porque ela trabalha não só as grandes empresas, os grandes produtores, mas também tem ali uma grande linha de produção de pequenos produtores. E esse descarte do texto, né, do tecido, do produto têxtil, que acabava também gerando todo um descarte nas ruas dos locais que iam acabar dentro das galerias. O ecoponto têxtil, ele sana exatamente esse maior volume de produtos têxteis, que é o que geralmente acabava ocasionando os grandes alagamentos, porque o produto têxtil, tecido entrando dentro da tubulação, ele poderia gerar embaixo, de forma subterrânea, né, esses troncamentos gerando grandes alagamentos. E tem sido um sucesso esse primeiro ecoponto têxtil, né, que eu falei que tinha uma expectativa de 200, 300 toneladas e passou de 600 toneladas desde o primeiro mês. São quase 4, 5 grandes containers que saem ali todos os dias e é o primeiro ecoponto 24 horas da cidade, ou seja, para que você tenha total cobertura e tem tido um volume muito grande de destinação. E mesmo assim, ainda a gente encontra alguns locais com descarte, diminuíram os grandes pontos viciados, mas ainda há esse descarte. Então é a conscientização do usuário, do frequentador do Brás, né, para aquele pequeno lixo não ser descartado de forma irregular. Aí o próprio comerciante também tem que trabalhar com as opções para esse descarte e a conscientização do produtor, que acaba se aproveitando desse grande volume de movimentação financeira que tem naquele local, né, de usuários, e acaba fazendo esse descarte. Então, tudo isso a prefeitura tem atuando. O ecoponto têxtil já resolveu grande parte dessa questão dos produtos têxteis, mas também a gente tem que trabalhar com a conscientização da população. A população precisa entender que o pequeno lixo, um copo de plástico descartado na rua, ele gera, sim, um problema futuro de alagamento, porque se todo mundo descartar algum produto, esse produto vai se acumular e vai gerar esses alagamentos pela cidade. Fabrício, a gente estava conversando aqui, eu e a Ana também, sobre uma outra questão que ela colocou que é importante, qualquer cidade, falando sobre São Paulo, o volume, né, triplica, se multiplica até em quantidade exponencial, que é a questão do armazenamento e do tratamento de lixo. Quanto a isso, como é que está a cidade de São Paulo hoje? Os ecopontos, pegando como exemplo os ecopontos, eles são hoje em número suficiente? As regiões, de forma geral, estão sendo bem atendidas? O tratamento desse lixo também é satisfatório? Ou existe algum teto e São Paulo está perto desse teto? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Você tem dois tipos de serviços que são serviços separados aqui na prefeitura, né? Você tem o serviço da varrição, que cuida de toda a coleta dos resíduos nas ruas da cidade, né, que faz a varrição, as lixeiras, que faz esse recolhimento dos entulhos que são coletados, né, nesse descarte irregular. E tem um outro serviço, que é o serviço da coleta do lixo doméstico, do lixo comercial, que é aquela coleta geralmente feita no período noturno. E esse lixo todo, eles são levados aos aterros no entorno da cidade, né? Você tem muitos investimentos que estão programados e já foram feitos, né? As duas empresas que fazem a coleta de lixo domiciliar levam para os seus aterros, mas já são aterros que têm toda uma programação e investimentos para gerar também a energia através do biometano. Então, hoje o lixo de São Paulo tem gerado energia, vários caminhões da coleta de lixo já estão funcionando com energia gerada pelo próprio lixo que é recolhido, ou seja, o aterro já tem toda uma tecnologia para que esse lixo seja feita uma decomposição, mas gerando energia e produzindo energia já para os caminhões da coleta, mas grandes investimentos já previstos são os ecoparques, que vão fazer cada vez mais com que o lixo da cidade de São Paulo gere energia e reaproveitamento através não só da energia através do combustível do biometano, mas também da geração de energia elétrica. Então,
todo esse trabalho tem sido feito, mas como a Ana comentou, o ideal é que a população cada vez mais separe o seu lixo dentro da sua casa. Muitas vezes as pessoas falam assim, como é que eu posso colaborar com o meio ambiente? É simples, é você fazer no seu dia a dia uma separação do seu lixo. Eu tenho em casa ali 2 grandes lixeiras, lixo comum e o lixo reciclado. Então, toda a embalagem que você abre, plástico, papel, é um volume muito grande que a gente acaba gerando em tudo que você vai no supermercado, vai numa loja, gera muita embalagem. E se você fizer essa separação na sua casa do reciclável, você já vai estar colaborando muito com a cidade de São Paulo. É separar aquilo que é lixo comum orgânico do lixo reciclável que vão através da própria coleta, porque toda residência na cidade de São Paulo passa pelo menos uma vez por semana a coleta do lixo reciclável. Se você mora na sua casa ou em prédio, o prédio certamente já sabe. Você fazendo essa separação, você está contribuindo muito, porque esse lixo já não vai mais para o aterro, ele vai para as cooperativas que vão reaproveitar e passar para o mercado de reciclagem. Então, eu acho que a gente vai sempre trabalhar na conscientização da população, para não fazer o descarte na rua, não fazer o descarte de forma irregular. Mas uma questão muito simples, que todo mundo, toda a população pode colaborar, é fazer a separação simples na sua casa do reciclado e do orgânico. Está em dúvida? Pensa na embalagem. Tudo que é embalagem, você coloca para o reciclável e você vai estar colaborando por uma cidade mais limpa e mais moderna. Fabrício, para terminar com você, já estamos chegando ao fim do programa, eu sei que não é exatamente a sua área, mas a Prefeitura tem ações integradas entre as subprefeituras, então eu vou te perguntar um outro ponto que a Ana colocou como essencial aqui, que é a questão desse consumismo, né, que é até um pouco geracional, dessa questão do individualismo. Então, como é trabalhar com as novas gerações, né, crianças, adolescentes, essa questão da coleta nas escolas, nos berçários, né, a comunicação com as crianças também, existe algum tipo de esforço específico da Prefeitura com relação a isso? É essencial, Felipe, é essencial porque é a nova geração que já vem com uma conscientização muito maior. Eu tenho um filho de 11 anos, então eu acompanho as matérias, os treinamentos, eles têm muito mais matérias vinculadas a essa questão da reciclagem, do meio ambiente, da sustentabilidade. Isso certamente vai formar uma geração muito mais responsável. A Prefeitura trabalha de uma forma muito intensa dentro da sua rede, né, que são mais de 1 milhão de alunos, com ações preventivas, ações de sustentabilidade, ensinando como funciona a reciclagem. Você tem, por exemplo, os bosques urbanos, que são... a Prefeitura de São Paulo criou os bosques, que são áreas verdes preservadas em toda a cidade, são cercadas e você cria ali um mini ecossistema, promovendo a fauna, a flora, diminuindo a temperatura em até 6 graus nesses locais, locais que a rede estudantil da educação tem acesso para fazer ali visitas e fazer parte da educação ambiental. Eles fazem a visita às cooperativas, às ações de reciclagem. Então, tudo aquilo que é possível mostrar, principalmente para a nossa rede pública, a Prefeitura faz aquilo que é conhecido como educação ambiental, que é importantíssimo. É fundamental, porque é a nova geração que vai crescer já com uma conscientização ambiental, com uma conscientização da necessidade de cuidar do descarte correto, da reciclagem, porque isso é muito importante para o futuro da cidade de São Paulo. E voltando ao assunto aí da coleta, o site da Prefeitura tem todas as informações com relação ao dia que a coleta do reciclado para a residência, dos locais, dos 130 ecopontos, do ecoponto têxtil, do catabagulho. É possível encontrar no site da Prefeitura todas essas informações para que você possa fazer parte dessa mudança e dessa conscientização. Infelizmente, as pessoas ainda continuam fazendo esse descarte nas ruas. A Prefeitura vai continuar cada vez mais fiscalizando, inserindo as câmeras do Smart Summer para que a gente possa pegar e punir esses porcalhões, que eles acabam gerando gastos excessivos para a Prefeitura, mas, sem dúvida,
eu acho que o mais importante para aquele ouvinte da TMC que fala assim, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso, a partir de hoje, mudar a realidade dentro da cidade? É fazer a separação dentro da sua casa. É simples, é 2 lixeiras em que você coloca tudo aquilo que é reciclado e aquilo que é orgânico. Está em dúvida? Começa com todas as suas embalagens da sua residência. Você vai ver a quantidade de lixo reciclado que a gente tem dentro da nossa casa, que a gente acaba não fazendo essa separação. Com isso, você vai estar ajudando em muito o meio ambiente da cidade de São Paulo. Esse foi o Fabrício Cobra Arbeck, secretário municipal das subprefeituras de São Paulo. Fabrício, muito obrigado pela conversa aqui no A Cidade é Sua da TMC e até uma próxima vez. Obrigado, Felipe. E eu vou já chegando ao fim desse nosso A Cidade é Sua, mas eu tenho uma última pergunta para a Ana também, que está conosco desde o começo. Ana, você falou de todo esse trabalho aí no GEA desde 1999, seu trabalho na CETESB, ouviu aí as explicações do secretário sobre a cidade de São Paulo, então eu pergunto, uma consideração final aqui para você, do ponto de vista do GEA e do ponto de vista de São Paulo também, qual que é o próximo desafio, qual que é o próximo horizonte, o próximo ponto a ser alcançado? Eu acho que é ampliar o investimento da prefeitura na conscientização e na informação. Na verdade, às vezes não é nem conscientização, mas informação. Porque eu sei que isso está disponível no site, mas às vezes muitas pessoas nem têm acesso a isso e nem têm tempo para ficar procurando. Então, eu acho que falta investimento em educação ambiental, sem dúvida. Tá. Mais intensamente e continuado, porque educação é aquilo. Você repetir. Não é uma vez só, né? Não é uma vez só. Isso tem que ser continuado sempre e precisa. Eu vejo, aqui em São Paulo tem se investido, a prefeitura, em coleta seletiva mecanizada, isso umas cooperativas que trabalham em umas centrais de triagem que são mecanizadas. Nós no GEA não achamos que essa é uma boa ideia. Tá? Não que tenha que fechar as centrais, claro, porque elas processam muito mais rápido. Mas com certeza elas reduzem o número de pessoas, catadores, que podem usufruir desse resíduo. Tá? Então a gente acha que devia ser investido mais em outras cooperativas, abrir outras cooperativas ou apoiar outras cooperativas. E essas cooperativas precisam ter também treinamento, capacitação, porque a pessoa não nasce sabendo. Os dois sistemas cabem numa cidade como São Paulo? Cabem, né? Mas nós somos sempre a favor quanto mais pessoas envolvidas nesse projeto, melhor para a cidade de São Paulo, para todo mundo, porque se uma pessoa que estava na rua, catando na rua, passa a fazer parte de uma cooperativa, começa a ganhar mais dinheiro. Isso significa que ela vai tirar o filho da rua, que ela vai botar o filho na escola, enfim, isso é bom para todos nós. É muito, muito bom, né? A gente tem quase 1 milhão, acho que, de catadores no Brasil e essas pessoas merecem nosso respeito, nosso apoio e capacitação e apoio pelas prefeituras, sem dúvida. Pagamento do serviço que eles fazem, etc., né? E a questão também é você que está escutando a gente, não basta só você separar o seu material. Na verdade, não é nem separar, é não misturar, né? Porque o material não vem junto. Na verdade, você que mistura. Põe ele, você que mistura. Você não botar ele junto, mas se preocupar também se depois que você separou, aquilo teve um encaminho, ele foi para o caminho certo. Que não bastou você pôr na lixeira, que ele vai, né? A gente brinca no GEA que o lixo não tem perninha. Um monte de vezes a gente fazia programa de coleta seletiva, por exemplo, em empresas. E aí a pessoa falava assim, não, me diga quais são as lixeiras que é para pôr. A gente põe as lixeiras, está implantado o programa. Eu falava, não, porque você pôs ali, mas se você não tiver cuidado de ver quem vai pegar isso, onde vai levar e aonde ele vai, no fim, acabar, o lixo não tem perna, ele acaba indo para o mesmo lugar, né? Então, o serviço não está completo. O serviço não está completo. Então, meio assim, a gente ser responsável, sob o ponto de vista ambiental, é meio que nem ser grávida. Você não é meio grávida. Ou você está grávida, ou você não está grávida. Não tem duas possibilidades. Então, se você se preocupa com a questão ambiental, você tem que ficar preocupado mesmo aonde foi terminar.
Muito bem, e aqui no A Cidade é Sua nós recebemos a Ana Maria Luz, presidente do Instituto GEA. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito Nossa, obrigado. delícia de conversa. Muito obrigada, Felipe. Volte sempre. Obrigada pela oportunidade. E o A Cidade é Sua vai ficando por aqui na nossa TMC. Na semana que vem, mais um tema do seu interesse. A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Transamérica.